Bom dia, turmas. Vamos aqui iniciando mais uma aula de biologia. E hoje, com essa aula, a gente encerra o capítulo de genética, tá? Faz umas 2 semanas aí que a gente vem estudando genética e hoje a gente encerra. Com qual assunto? Grupos sanguíneos. A gente vai entender um pouco mais sobre esses grupos sanguíneos, quando começou esses estudos, né? E saber como as características desse conteúdo. Então vamos lá. A descoberta dos grupos sanguíneos foi por volta de 1900, então faz um bom tempo aí, onde um médico austríaco verificou que quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos. Então vamos lá. O que foi a experiência que ele fez? Ele começou a pegar grupos sanguíneos e misturar. Só que viu que ao misturar alguns tipos de sangue, eles se aglomeravam, formando tipo coágulos. Então ali ele viu que tem alguma coisa estranha. Então foi aí que ele percebeu que certos grupos sanguíneos não poderiam ser misturados. E então, a partir daí, ele começou o estudo, estudar, descobrir que tipos de sangue existem e quais podem ser misturados, certo? Então, o médico concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis. E de fato, as pesquisas que a gente tem, foi surgindo posteriormente, revelaram a existência de diversos tipos de sangue nos diferentes indivíduos da população. Então, o meu sangue pode ser, o meu tipo de sangue pode ser diferente do seu, e a partir do momento que eu faço essa mistura, a gente vai ver que é incompatível, né? A gente não pode pegar grupos sanguíneos diferentes e misturar. Então, as pessoas que recebem sangue têm que receber o seu tipo de sangue compatível. Então, quando ocorre transfusão, a pessoa recebe um tipo de sangue incompatível com o seu, aí que está o perigo, né? Quando é incompatível, as hemácias transferidas vão se aglutinando assim que se penetra na circulação. O que ocorre? O perigo disso, formando aglomerados compactos que podem obstruir as veias. Então, o risco de você, quando recebe o sangue de outro tipo, incompatível com o seu, é que esse sangue vai se misturar, formando como se fossem coágulos. Esses coágulos podem entupir diretamente suas veias, e aí o entupimento de uma veia pode ocasionar a morte de qualquer pessoa, ok? Então, no sistema que a gente tem, existe 4 tipos de sangue, né? O A, o B, AB e O, certo? Esses tipos são caracterizados pela presença ou não de certas substâncias na membrana. Então, essas substâncias diferentes de um para o outro que fazem com que elas sejam incompatíveis uma com a outra e só aceite o seu tipo sanguíneo, tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Veja na tabela abaixo a compatibilidade, o que é que aceita ou não. A gente tem o AB positivo, né? Que tem o aglutinado AB. Essa frequência aqui, pessoal, é a frequência com que as pessoas têm. Notem que esse AB positivo, apenas 3%, ou seja, é muito raro. Apenas 3% das pessoas que possuem esse tipo sanguíneo. Porém, qual a vantagem dele? Pode receber de quase todos, basicamente todos. Ele pode receber do A positivo, do B positivo, do AB positivo, do A negativo, o O positivo, A negativo, B negativo, AB negativo e A negativo. Então ele é aquele que a gente fala que recebe tudo, né? Universal. Então é raro, mas porém essa pessoa tem sorte de poder receber de quase todo mundo. O A positivo, né? O A positivo em cerca de 34% da população, e ele pode receber de quem? Do próprio A positivo, do O positivo, A negativo e O negativo, né? O positivo e O negativo. Qualquer coisa que tiver o B, as características de substância presentes no B, ele não pode receber. Ó. Tanto que o B positivo, AB positivo, né? O B negativo e AB negativo, ele não pode receber esse tipo sanguíneo. E o contrário ocorre com o B positivo, né? Só, porém, é um pouco mais raro do que o A positivo, 9%, e aqui ele está com quem ele pode receber. O O positivo também é muito mais popular também, popular, 38%, porém ele é mais restrito. O pessoal O positivo, ele só pode receber do O positivo e do O negativo, certo? E aqui tem o restante da tabela. Aqui, ó, o mais restrito de todos é quem é O negativo, que só pode receber de quem é O negativo, tá ok? O A negativo também
Então esses outros aqui, esses últimos, são mais restritos, mais difíceis de se encontrar, né? A gente fala que são sangues raros. A gente, quando fala isso, é porque a frequência que ocorre nas pessoas é menos popular, por assim dizer. Nessa imagem também é um resumo do que tem na tabela, né? Então aqui, ó, o doador é o A, né? Então pode doar pro A, pode doar pro AB. O pessoal do B, quem é que pode receber? O B e o AB e assim por diante, tá? Então, tirem print, pausem o vídeo, analisem com cuidado esse diagrama, essa tabela, para que vocês não possam ter dúvida, tá? As questões que tem sobre grupo sanguíneo são bem tranquilas também, mas que vocês têm que aprender esses detalhes. Nossa aula foi rápida, simples, direta hoje sobre o grupo sanguíneo. Com isso a gente encerra o nosso capítulo de genética e nossos capítulos para a prova, tá? Então, nossa aula fica por aqui. Façam atividade com atenção e não deixem acumular.